Nível 1. O bairro. Você não escolheu nascer aqui. Ninguém escolhe. Mas é aqui, nessas ruas de pedra irregular, entre paredes descascadas e roupas penduradas de janela em janela, que tudo começa. Você cresce vendo homens que não precisam levantar a voz para serem obedecidos. Homens que caminham devagar porque sabem que o mundo espera por eles. Você não entende ainda o que são, só sabe que quando passam, algo no ar muda. As conversas baixam, os olhares desviam, e você, sem saber explicar o motivo, quer um dia provocar esse mesmo efeito. Não é ambição, é instinto. E instinto, nesse bairro, é a única coisa que não te abandona. Nível 2. A infância que ensina sem falar. Sua mãe nunca explica o que seu pai faz. Seu pai nunca explica por que às vezes some por dias e volta com dinheiro e sem explicação. Você aprende cedo que perguntas erradas criam silêncios longos e olhares pesados. Então para de perguntar. Começa a observar. Vê quem cumprimenta quem na rua. Vê quem senta aonde na padaria da esquina. Vê quem entra sem pagar e quem paga sem reclamar. Sem perceber, você está aprendendo a gramática invisível do poder. Cada detalhe vira dado, cada gesto vira informação. Quando a maioria dos meninos da sua idade ainda está aprendendo a ler palavras, você já está lendo pessoas. Essa habilidade vai valer mais do que qualquer coisa que uma escola poderia te ensinar. Nível 3. O primeiro favor. Você tem 16 anos quando um homem que você respeita sem saber exatamente porquê, te para na rua e pede um favor pequeno. Entregar um envelope. Nada mais. Você não abre, não pergunta o que tem dentro. Entrega no endereço certo, na hora certa e volta sem demorar. 3 dias depois, o mesmo homem te olha de um jeito diferente. Não é elogio, é reconhecimento. E você entende, sem que ninguém precise dizer, que passou em algum teste que nem sabia que estava fazendo. Nos meses seguintes, os favores continuam, sempre pequenos, sempre testando algo diferente. Sua pontualidade, sua discrição, sua capacidade de agir sem fazer perguntas. Você não sabe que está sendo avaliado, mas está. Sempre esteve. Nível 4. A rua como escola. Você começa a trabalhar de verdade, coleta pagamentos de comerciantes que nunca pedem recibo e nunca reclamam do valor. Vigia esquinas durante a madrugada com olhos que aprenderam a enxergar no escuro. Resolve pequenas disputas com a presença e o peso do nome que você carrega. Um nome que ainda não é famoso, mas que já significa algo no raio de algumas ruas. A rua te ensina o que nenhum livro conseguiria, que o medo é uma moeda, que a reputação é um patrimônio e que um homem que cumpre o que diz vale mais do que 10 que falam muito. Você comete erros, aprende com eles sem que ninguém precise te ensinar 2 vezes, e cada noite que passa transforma você em alguém um pouco diferente do menino que entregou aquele primeiro envelope. Nível 5. A noite que muda tudo. Você recebe uma ordem que não deixa espaço para dúvida. Não é um envelope, não é uma esquina para vigiar. É um nome, e o que precisa ser feito com esse nome. Você passa a noite anterior sem dormir, não de medo, pelo menos é o que tenta se convencer, mas pensando. Na manhã seguinte, você faz o que foi pedido, rápido, sem hesitação visível, sem deixar rastro. Quando volta, ninguém pergunta como foi. Ninguém precisa perguntar. E você percebe, naquele silêncio, que atravessou uma fronteira que não existe no mapa de nenhuma cidade. Do outro lado dessa fronteira, as regras são diferentes. Você carrega algo agora. Um peso que não tem nome, mas que sente toda manhã ao acordar. Com o tempo, aprende a carregar sem mostrar. Essa é a habilidade mais importante que vai desenvolver. Nível 6. O ritual. Numa noite sem data marcada com antecedência, alguém te busca e te leva a um lugar que você nunca esteve. Uma sala. Homens sentados em silêncio. Um dos mais velhos coloca uma imagem nas suas mãos. Um santo, papel velho, cores desbotadas pelo tempo. Ele fala. Você repete. As palavras são antigas, quase litúrgicas, e carregam o peso de gerações que as repetiram antes de você. A imagem queima entre seus dedos, a fumaça sobe, e quando acaba, você tem um nome novo. Não o nome que sua mãe te deu, mas o nome que essa organização te dá. Pitioto, o mais baixo dos títulos formais, mas um título. Você está dentro. Não como observador, não como prestador de serviços ocasionais. Dentro. E dentro, nesse mundo,
é para sempre. Nível 7. O código. Omerta. Você aprende que essa palavra não é uma regra, é uma religião. Não falar com autoridades não é opção estratégica que você avalia caso a caso. É princípio absoluto, anterior a qualquer circunstância. Você vê o que acontece com quem quebra o código. Não imediatamente, às vezes leva anos, mas acontece. A Cosa Nostra tem memória longa e sem misericórdia para esse tipo de traição específica. Você entende também que a omerta te protege tanto quanto te aprisiona. Ninguém de fora pode te alcançar facilmente, porque ninguém de fora sabe nada, mas você também nunca poderá sair completamente. O silêncio que te protege é o mesmo que te mantém dentro. Você fez as pazes com isso na noite do ritual, ou pelo menos foi o que decidiu acreditar. Nível 8. Soldado. Você tem homens abaixo de você agora. Poucos, mas são seus. E com essa responsabilidade vem uma mudança que você não esperava. O trabalho para de ser físico e começa a ser mental. Você precisa conhecer cada um deles melhor do que eles mesmos se conhecem. Saber quem é confiável sob pressão e quem desmorona. Quem precisa de rédea curta e quem trabalha melhor com autonomia. Quem tem dívidas, vícios, problemas que podem se tornar vulnerabilidades para a organização. Você distribui tarefas, resolve conflitos antes que escalem, garante que os números fecham e chegam corretos para cima. E começa a entender algo que a rua não te ensinou, que liderar pessoas difíceis em situações impossíveis é a habilidade mais rara que existe, em qualquer mundo. Nível 9. Capodetina. Sua detina tem 10 homens. Seu território tem bronteiras que todos respeitam porque todos sabem o custo de não respeitar. Você senta em reuniões onde decisões reais são tomadas. Sua opinião é ouvida, às vezes seguida. Você aprende a diplomacia de um mundo sem contratos escritos, onde um acordo é tão forte quanto a reputação de quem o fez e tão frágil quanto o interesse de quem o mantém. Você comete erros físicos agora e mais erros de julgamento. E erros de julgamento nesse nível custam mais. Você aprende a pensar antes de falar, a esperar antes de agir, a deixar outros fazerem o movimento primeiro quando a situação é ambígua. Paciência, descobre você, não é fraqueza. É a característica mais letal que um homem nessa posição pode ter. Nível 10. Consigliere. Você não comanda mais operações diretas. Seu poder agora é de outra natureza. É o poder de quem sabe. Você carrega décadas de memória institucional. Quem traiu quem em 1987? Qual família deve um favor que nunca foi cobrado? Onde estão os esqueletos que ninguém quer ver desenterrados? O boss te consulta não por obrigação, mas porque seria imprudente não consultar. Em momentos de crise, e sempre há crises, você é a voz que fala por último e que todos ouvem com uma qualidade diferente de atenção. Você aprendeu que o poder silencioso dura mais do que o poder ruidoso, e que o homem que sobrevive a todos os outros, geralmente é aquele que nunca precisou provar nada gritando. Nível 11. Underboss. Você é o segundo. Em dias normais, significa gerir o que o boss decide. Em dias de crise, significa ser o boss sem o título. Você opera na zona mais perigosa da hierarquia, visível o suficiente para ser alvo, poderoso o suficiente para ser ameaça. Você vê nos olhos dos capodetinas, quando olham para você, uma mistura de respeito e cálculo. Os mesmos olhos que você tinha quando olhava para quem estava acima de você décadas atrás. Você sabe o que esse olhar significa. E sabe que a única resposta correta é ser indispensável sem ser ameaçador. Um equilíbrio que exige uma inteligência emocional que nenhuma escola de negócios no mundo ensina. Nível 12. Boss. Você não precisou proclamar nada. Não houve discurso, não houve cerimônia. Houve um momento em que todos ao redor simplesmente passaram a te tratar de uma forma diferente, e você entendeu que havia chegado. Sua voz é a última numa sala. Suas dúvidas são mantidas em silêncio e suas decisões são transmitidas como certezas. Você vive numa casa comum, numa rua comum, com uma rotina deliberadamente sem glamour, porque aprendeu, levou décadas, mas aprendeu, que o poder real não se exibe, se exerce em silêncio, através de outros, a uma distância calculada de qualquer consequência direta. Você controla território, negócios, nomes e silêncios. E quando caminha pela rua,
Não precisa mais observar se as conversas baixam quando você passa. Você já sabe que baixam. Sempre baixaram. Desde aquele bairro, naquelas ruas de pedra irregular, quando você era apenas um menino que queria entender por que certos homens faziam o mundo esperar. Nível Lince, o peso do topo. O topo não é o que você imaginou quando tinha 16 anos e entregou aquele primeiro envelope. É mais silencioso, mais solitário. As decisões que você toma agora não têm nome nas páginas de jornal, têm consequências que aparecem meses depois em cidades que você nunca visitou, em vidas que você nunca conheceu. Você dorme, acorda, toma café, lê o jornal. Ninguém que passa na sua rua imagina o que você é, e essa invisibilidade, que uma vez pareceria derrota, você reconhece agora como a maior vitória possível. Você chegou ao lugar que queria estar.